Distrito 9 é um filme de invasão alienígena diferente da maioria. Neste caso, não vemos uma ameaça de catástrofe iminente ao planeta, nem grandes e poderosos seres buscando colonizar a Terra ou fazer contato com a nossa raça, mas sim um retrato da nossa sociedade humana. O longa aborda assuntos como abuso de poder, violência como resposta, sensacionalismo da mídia e discriminação racial, com direito a uma enorme alusão ao apartheid, onde a segregação racial foi levada ao nível extremo, sendo consumada em seu sentido literal, ou seja, em separação física de pessoas de raças diferentes. Por isso que ao invés de criaturas incríveis e inteligentes, a tripulação da nave-mãe que desce dos céus era composta por uma massa de aliens incapacitados e desnutridos para evidenciar o que a humanidade é capaz de fazer com aqueles considerados inferiores. Em forma de documentário e usando várias vezes o estilo de câmera na mão, o filme inicia contando sobre a chegada da nave alienígena na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. A trama apresenta o personagem Wikus, um agente da corporação MNU, similar à ONU, que é promovido e recebe a missão de notificar os alienígenas de despejo. Eles seriam realocados para um lugar mais afastado, pois a população reclamava constantemente da presença deles. Quando Wikus e sua equipe começam o processo de notificação dos aliens no Distrito 9, a audiência percebe de fato a realidade dos camarões, nome dado aos aliens como forma de inferiorizá-los e depreciá-los. Os extraterrestres não são apresentados como vilões ou heróis, bons ou maus. Era apenas uma raça que estava fora de seu lugar, um povo que estava longe de casa e que não possuíam a organização e capacidades necessárias para se rebelarem contra um sistema opressor que já durava 20 anos. Mesmo em grande número, eles ainda só conseguiam trocar suas armas e equipamentos de guerra por comida. Aliás, eram praticamente viciados em ração de gato, o que remete novamente a um ambiente periférico, sem acesso ao básico de sobrevivência, fazendo muitos buscarem refúgio nas drogas. Em meio ao Distrito 9, existiam humanos também. Por exemplo, uma gangue de traficantes que exploravam os camarões vendendo ração de gato. Eles eram liderados por um cadeirante e seu principal objetivo era aprender a usar as armas alienígenas. Esse grupo acreditava que comendo a carne dos extraterrestres, possuiriam poderes e assim estariam aptos a usarem um armamento, já que estas possuíam um sistema baseado no DNA que só permitia que o disparo fosse efetuado se quem estivesse apertando o gatilho fosse da mesma espécie. Ou seja, o máximo que temos de alguém querendo se aproximar dos alienígenas é motivado por interesses próprios, sem nenhum vínculo pessoal. Em uma das cabanas, Wikus conhece o alienígena Christopher Johnson, que parece ser mais inteligente que os outros da sua espécie. No interior do lugar, o protagonista encontra um frasco que borrifa uma espécie de fluido alienígena, fazendo com que ele comece gradativamente a se transformar em um alien. Quando Wikus é levado até o hospital e é descoberta sua mutação, logo o personagem é direcionado para fazer alguns testes com as armas dos extraterrestres, e o interesse da humanidade por esses equipamentos e pelo poder se torna um assunto mais evidente. A MNU finalmente teria encontrado uma forma de explorar a tecnologia alienígena e, quem sabe, construir até um exército imbatível. O personagem Smith, sogro de Wikus, é quem deve decidir se o protagonista será sacrificado para usar sua mutação em benefício da organização ou se ele viverá, porém sem contribuir com sua transformação. Por outro lado, Tanya, a esposa de Wikus, quando descobre o que realmente aconteceu com o marido, expressa sua repulsa por ele, apesar de mais tarde se arrepender. Distrito 9 transmite a ideia de que ser humano não é sinônimo de civilidade e muito menos de empatia. Existem dois exemplos que corroboram esse pensamento. O primeiro é quando Wikus encontra uma casa com proliferação de ovos alienígenas. Na cena, ele chama sua equipe para acabar com aquela espécie de ninho e enquanto os soldados colocavam fogo na casa, o protagonista descreve com entusiasmo o fato do barulho dos ovos queimando ser parecido com um pipoca estourando. Ele arranca um dos objetos que ajudavam na nutrição dos bebês e entrega para o seu companheiro dizendo para tomar como uma lembrança de seu primeiro aborto. Sem nenhuma compaixão ele sorri enquanto os seres vivos estão sendo cruelmente impedidos de se desenvolverem. Na segunda cena, o personagem Cubus Venter agride o alienígena Christopher Johnson e, sorrindo, diz não acreditar ser pago para fazer isso, mostrando como era divertido para ele agredir e torturar os extraterrestres. No próprio filme, a situação já apresenta um teor repulsivo,
mas certamente o personagem não seria visto ou até mesmo retratado da mesma maneira se estivesse se referindo a outro ser humano, tanto pelo contexto daquela sociedade quanto pela falta de empatia do próprio espectador. Embora o roteiro faça questão de deixar claro que este é um sujeito desumano, ainda é muito mais fácil ter compaixão por uma pessoa do que por um alienígena, mesmo que estes apresentem características humanas. De qualquer forma, a cena é eficiente em mostrar como o fato daquelas criaturas serem de outro planeta, além da aparência, ser motivo suficiente para certos indivíduos serem cruéis, de encarar todo um grupo de seres vivos como inferiores e desprezíveis, o que não deveria ser surpreendente, visto que a humanidade já segregou e ainda segrega até aqueles que apenas possuem a cor da pele diferente. O mais curioso é que os camarões são tão inteligentes ou até mais do que os próprios seres humanos, com base em sua tecnologia, mas o simples fato de possuírem um visual desagradável, entre aspas, os tornam asquerosos. Em boa parte do filme, o Ickos precisa correr contra o tempo a fim de impedir que a mutação se complete e ele vire um dos camarões definitivamente. Nessa empreitada, o personagem acaba se refugiando na cabana do alienígena Christopher, onde descobre que o plano dele era ligar a nave-mãe e fugir. Mas ele também percebe que é uma esperança de se curar. Em certo momento, o filho de Christopher compara o seu braço ao de Ickos e fala que eles eram iguais. O protagonista não gosta da afirmação, mas reconhece o fundo de verdade. Essa situação confirma algo que já estava bem implícito. O intuito do filme é justamente mostrar que os humanos e os aliens, ao menos dentro do escopo da narrativa, não eram tão diferentes quanto a população terrestre queria acreditar que eram. No trecho em que o Ickos e Christopher invadem a MNU para roubarem um fluido, em uma das salas é visto corpos alienígenas claramente usados para testes inescrupulosos. Christopher fica tão chocado que decide usar o composto não mais para curar o Ickos, mas para voltar o mais rápido possível para o seu planeta e buscar ajuda a fim de resgatar sua raça. Este é, de certa forma, um contraste para a cena em que Smith e a MNU preferem sacrificar o Ickos, um membro do seu próprio povo, para obter dinheiro com biotecnologia. É interessante como esse arco dramático de Ickos é literalmente e simbolicamente a busca pela humanidade. O Ickos não quer se tornar um camarão, obviamente porque ele é apegado à sua aparência humana, de homem, e tem medo do que está se tornando, mas ao mesmo tempo porque sabe como os alienígenas são vistos e tratados pela sociedade. Ele não quer ser marginalizado e segregado da mesma forma pelo próprio povo, ainda mais porque, originalmente, ele não era um extraterrestre. O sentimento de ser excluído pelo próprio grupo, onde inclusive possuía privilégios ao ponto de achar engraçado incendiar um ninho de aliens, é aterrorizante. O personagem não quer se afastar do conceito do que é um ser humano, a princípio por uma questão de identidade, porque isso o deixava desconfortável e assustado. Mas ele não entendia que humanidade tem a ver com princípios, índole e caráter. Apenas no desfecho da obra é que o Ickos chega tacitamente a essa conclusão, que para alcançar ou expressar as virtudes e os valores que as pessoas tanto admiram, mas pecam em reproduzi-las ou valorizá-las, não é preciso ser fisicamente humano. Não tem a ver com a aparência. É claro que o final, com sua transformação completa, ainda permanece triste. O personagem tinha uma vida, era acostumado a uma rotina e viu tudo isso desmoronar por causa da sua mutação. Porém, ele estava conformado, não só porque não tinha mais o que fazer, mas também porque estava com a consciência limpa. Ajudou uma família a voltar para casa e ainda com a promessa de que voltariam por ele. A personagem Sarah Livingston, a socióloga entrevistada no começo do filme, comprova a grande expectativa que a humanidade tinha com a suposta invasão. O mundo olhava para Joanesburgo esperando algo grandioso, luzes brilhantes e até uma ameaça. Contudo, a decepção foi generalizada quando as autoridades descobriram quem eram os verdadeiros tripulantes da nave. Não é exagero dizer que, provavelmente, algumas pessoas até queriam que os extraterrestres fossem uma raça mais evoluída que pretendia extinguir a humanidade e colonizar o planeta, desencadeando uma grande guerra apocalíptica. Pelo menos dessa forma, seria mais emocionante. Mas, novamente, esta não é uma história típica de invasões e alienígenas, mas sobre seres humanos e o abandono aos que vivem dentro da mesma órbita. Percebe-se mais claramente isso quando a MNU não se importa em pagar o preço da vida de Ickos para aproveitarem seu corpo em mutação a fim de adquirirem poder e prestígio. Em contrapartida, na cena em que Kudos é destroçado pelos camarões porque estava prestes a capturar o protagonista e levá-lo para a MNU, percebemos o senso de comunidade e lealdade que os aliens tinham com seu povo.
Eles defendem o Icus porque ele estava em um estágio avançado da mutação. Ele já era considerado um deles. No final, quando o Icus envia uma flor para sua esposa Tanya, esta não tem certeza se veio dele, pois a flor é feita de uma espécie de metal. Ela não é natural nem comprada em uma floricultura. O simbolismo é eficiente porque uma flor artificial já foi criada dessa forma, bem como a natural nasceu assim. Já a de metal não era nenhuma flor para começar, foi literalmente transformada nisso utilizando somente sucata. Isto é, o Icus, ao ser obrigado a conviver com o diferente e mais do que isso, a se colocar no lugar do outro, foi gradativamente se transformando em uma nova pessoa. A vivência, o choque de realidade, foi o principal agente transformador. O personagem em seu epílogo já não era mais o mesmo, pois pertencia a outro lugar. Ele havia se tornado um estrangeiro em seu próprio habitat natural, e tinha aceitado isso, porque a transformação não foi apenas física, mas interior também.